Olá, gente. Estamos todo mundo bem? Hoje eu voltei aqui para o antigo cenário, né, dos meus vídeos, porque eu vou falar hoje, agora, nesse exato momento, sobre um festival em Israel que acontece nessa semana, começa domingo agora, hoje, né, domingo, e vai até dia 22 ou 23. São 8 dias dessa festividade. E ela é chamada a festividade das luzes, da esperança, do milagre. Esse festival não foi ordenado por Moisés, porque esse festival começou muitos anos depois de Moisés. No mínimo uns 400 anos depois de Moisés. Esse festival é chamado Hanukkah. Esse candelabro aqui é o Hanukkah, a candelabra Hanukkah, ou a menorá Hanukkah, que é diferente da menorá que o Eterno deu lá no Monte Sinai. Vocês estão vendo que a menorá que o Eterno desenhou para Moisés são 7 branches, né? A central, a Shemesh, que é essa central aqui, ela representa o Eterno, representa a luz do Eterno. As branches dessa menorá aqui, elas têm muitos significados, muitos. Elas podem significar as eras, 6 dias de criação e o 7º onde o Eterno descansou. Está vendo que são 7 aqui. 6 dias de criação e o do centro é o Shabat. Aí você já vê, né, que a menorá, essa menorá aqui, ela tem um significado muito, muito maior do que esse aqui. Essa menorá Hanukkah, ela foi criada na época da Babilônia. A história dessa menorá começou por quê? Vamos lembrar o livro de Esther, a rainha Esther. Quando o povo voltou para Jerusalém, eles construíram um templo pequeno, depois da Babilônia, depois da rainha Esther, depois de Nabucodonosor, desse período, eles voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, que era um templo menor, pequeno, né? Mas era o templo que eles tinham. Durante esse período, foi uns 200 anos antes de Jesus. Nesse período que a Hanukkah foi criada, Israel era dominado pela Grécia. Tá? A Grécia. Depois da Babilônia, o reino ficou assim, o reino de Israel, de Judá, ficou assim, capengando, tentando se firmar. Com a ajuda desse pessoal aqui, da época de Esther e tudo, eles conseguiram reconstruir os templos, o templo, reconstruir os muros, Neemias, lembra do livro de Neemias? E a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Eles primeiro reconstruíram os muros, depois que veio o templo. Até o povo chorou, porque o templo não tinha a grandiosidade do templo de Salomão. Durante esse período, o povo se estabeleceu em Jerusalém, novamente, no reino de Judá. Mas aí veio, quando o domínio babilônico e persa, medo-persa caiu, que a rainha Esther era do medo-persa, foi depois de Nabucodonosor, depois do reinado da Babilônia, depois de Ciro que derrubou o Império Babilônico. Depois de Ciro que veio esse Belsazar, né?
o rei, né, que casou com Esté, que ajudou a reconstruir tudo de novo. Ajudou a reconstruir, porque a reconstrução começou ainda com Ciro, tá? Com o rei Ciro. Mas aí a construção continuou. A reconstrução do templo, gente, levou mais de 20 anos. Então deu muito tempo desse pessoal, dessa época aqui, ajudar, né, o reino de Judá a se firmar novamente. Quando os gregos entraram, que dominaram, os gregos eram diferentes dos babilônicos. Os gregos, eles não destruíam a terra. Os gregos não levavam cativo ninguém, não tinha interesse em levar ninguém para a Grécia, eles não tinham esse interesse. A Grécia, o domínio grego foi mais intelectual, foi um domínio intelectual, um domínio de cultura, um domínio de medicina, de matemática, de geografia, um domínio de astrologia, de astronomia. Então, o Império Grego foi um império assim, mais intelectual. Eles gostavam de se denominar uma civilização mais moderna, uma civilização mais aberta. Então, eles não destruíam nada, não destruía templo, nem nada. Eles infiltravam. É o mesmo que o comunismo tenta fazer e que o islamismo está tentando fazer agora. Infiltrar, corroer por dentro, tá? Eles conseguem colocar as pessoas dentro do reino e por dentro eles começam a corroer a estrutura do país. E isso que a Grécia fazia. Através da intelectualidade, do conhecimento, da medicina, da astronomia, eles conseguiram infiltrar. Da educação, eles começaram a dar educação para o povo, entendeu? Então, eles usaram um caminho mais inteligente do que o da força, né? Eles usavam o caminho da força, eles usavam o caminho da intelectualidade. E eles corromperam também o reino de Israel. Eles começaram, assim, muito levemente, com educação, dando a escola para as pessoas menos favorecidas, né? Lembra que eu já falei até sobre escola outro dia? Então, os gregos, eles começaram essa estrutura mais moderna, tá? E infiltrou dentro entre os levitas. Eles conseguiram infiltrar dentro dos levitas e começou a criar uma mentalidade mais moderna dentro da escola eclesiástica que eram os levitas e os sacerdotes. Ele conseguiu fazer a cabeça de muitos sacerdotes, e aí ele conseguiu colocar o sacerdote mor, o sacerdote principal, o super, como é que fala em português? O sumo sacerdote. Ele conseguiu colocar o sumo sacerdote da linha grega dentro do templo. E aí esse sacerdote começou a querer influenciar o povo a não circuncidar as crianças, a não oferecer sacrifício mais nos templos, e quando oferecer qualquer animal. Eles começaram a corroer por dentro. Você não precisa mais fazer as orações, você não precisa mais ficar orando o tempo todo, 3 vezes ao dia, como vocês faziam, não precisa mais ficar fazendo esse sacrifício 2 vezes por dia, um de manhã, outro de tarde. Começou a infiltrar por dentro. E aconteceu o que acontece, né, quando essas coisas acontecem. Então, foi um reinado que não durou muito tempo, né, o domínio grego não durou muito tempo, são uns 200 ou quase 300 anos, mas foi o suficiente para corroer a cultura, principalmente hebraica, dos outros países. Então, surgiu uma família que não aceitou essa helenização que a Grécia trouxe. Agora nós vamos lembrar uma coisa. Jesus de Nazaré, ele nasceu na Galileia, que era um lugar em que os gregos tiveram influência violenta.
Tanto é que os nomes dos judeus daquela época, daquela época lá da Galileia, eles tinham mais nomes é, helenísticos, mais nomes traduzidos para o grego como Maria, né? Maria é a tradução grega do nome Miriam, que é o meu nome. A tradução grega de Miriam é Maria. Então, aí você já vê que a Maria, os pais de Maria tinham uma influência grega muito grande. Então, por isso que quando Jesus apareceu lá, e todo mundo falou que ele era da Galileia, aí o sumo sacerdote de Jerusalém falou que alguma coisa boa pode vir da Galileia, porque a Galileia era muito helenística, a Galileia tinha se corrompido mais do que a Judéia lá embaixo. Tá? Então, por isso que eles tinham essa expressão, nada parece que vem da Galileia, muito menos de Nazaré, porque Nazaré ficava bem na fronteira. Tanto é que Jesus falava grego. Ele falava o grego. Por quê? Porque ele nasceu numa cidade que fazia divisa com um domínio grego. Aí esse movimento que surgiu dentro da Judéia era uma família que não aceitou esse domínio grego e não aceitou as mudanças que os sumos sacerdotes estavam fazendo. Então eles começaram um levante, começaram uma revolta. Essa revolta chamou a revolta dos Macabeus. Essa família era Macabeu, aquele que é uma palavra que significa martelo, que significa reconstrução, que significa voltar atrás. Os Macabeus, essa família. Mateus era o nome do pai, do chefe da família. Ele tinha 8 filhos. Ele morreu durante essa revolta. E aí o filho dele, chamado Judá, tomou o lugar do pai dele, que era o mais velho. E aí foi uma guerra que durou bastante tempo, gente. Não foi uma guerra, isso aconteceu pelo ano 170 antes de Jesus. Era já o Eterno preparando o caminho da limpeza para que Jesus chegasse. O Eterno tem tudo planejado, eu já falei isso para vocês. A planilha do Eterno está preparada. Tudo ele sabe, está tudo no tempo certo, tudo no tempo do Eterno, tudo no tempo do Eterno. E essa família, esse levante dessa família, eles conseguiram, depois de uns bons 12 para 15 anos de guerra, de revolta, eles conseguiram tomar Jerusalém e tomar o templo. Porque o templo estava todo corrompido. Gente, o imperador da Grécia, ele chegou aí em Jerusalém durante esse período e ordenar um sacrifício de porco dentro do templo, para dizer para o povo que o Deus de Israel não significa nada, que se ele não ia importar com qualquer coisa que fosse sacrificado no templo dele. Ele sacrificou o porco e ele entrou no templo para fazer o sacrifício. Tudo que o Eterno falou, que uma pessoa que não fosse da linhagem de Israel poderia entrar no templo. E ele era grego, completamente, você imagina, você já viu os filmes, né, da Grécia antiga, você sabe como é que eles eram, né, aquele rodevou total, eles eram terríveis. Então, aquele homem, com todos aqueles pecados que ele tinha dentro dele, entrou no templo de Jerusalém e ofereceu porco. Então, o templo estava completamente impuro, manchado, sujo. E aí os macabeus resolveram limpar o templo, restaurar o templo. Aí ele restaurou, colocou novamente os levitas, né, para dentro do templo, porque o imperador da Grécia tinha misturado tudo, tinha colocado todo mundo para trabalhar, não importava de onde eles eram, ou se era estrangeiro ou não, estava trabalhando dentro do templo. Porque o templo já não era mais santo, o templo já estava completamente impuro, completamente, ele foi manchado. Então, os macabeus, quando eles tomaram Jerusalém, tomaram o templo, eles viram o que estava acontecendo dentro do templo. Todas aquelas pinturas na parede de outros deuses,
É, lembra que o profeta Ezequiel falou que o anjo levou ele para dentro do templo e mostrou como é que estava o templo? Então, aquele templo todo cheio de pinturas de outros deuses, sabe? Aí eles foram lavar aquilo, limpar. Aí demorou muito tempo para eles conseguirem limpar tudo, lavar as panelas, os panelões que eram do sacrifício, limpar o Santo dos Santos, limpar os santos, limpar a mesa da apropriação, limpar o candelabro, que era esse aqui, ó, esse aqui, ó, né? A candelabra normal. Ainda não tinha sido feita essa aqui, ainda não. Quando eles chegaram para consagrar o templo novamente ao Senhor, o que eles notaram? Que não tinha azeite suficiente para manter a candelabra acesa. Só tinha para um dia. E aí? Foi aquela confusão, foi aquela coisa. Então, vamos assim mesmo, vamos consagrar, vamos acender a candelabra para um dia e vamos correr para fazer e seja o que Deus quiser. E eles acenderam. Quando limparam tudo, né? Lembra qual que era, quando nós estudamos o ritual para tudo, começava com o Santo dos Santos, e já colocava, já incensava lá o Santo dos Santos, aí quando vinha para os santos, limpava, fazia a consagração e já acendia a lâmpada, antes de ir para fora, para os átrios, né? Aí eles acenderam. Vamos acender com o que tem. Aí acenderam a lâmpada, essa aqui. E aí limparam tudo, fizeram tudo como ela devia, fez o sacrifício da manhã, fez o sacrifício da tarde, e aí vão dormir, né? Vão ver. A lâmpada continuava acesa. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Um milagre, por isso que é chamado a Semana do Milagre. Hanukkah é a Semana do Milagre. Começa domingo, agora, e vai por 8 dias. Você agora tem a chance de pedir ao Eterno um milagre para a sua vida, porque Ele concede milagres, Ele continua fazendo milagres. Gente, o Eterno continua fazendo milagres. E aí, o que aconteceu? Levantaram no outro dia para fazer o sacrifício da manhã, estava aceso. Ele falou, mas era para durar só um dia. Ainda está aceso. Vamos ver até a noite o que vai acontecer. Chegou no sacrifício da tardezinha, ela estava acesa. Gente, ficou acesa pelos 8 dias que era necessário para fazer um novo azeite. E aí, os macabeus disseram, vamos construir uma candelabra de 8 dias. 9 com o do meio, que significa o eterno, é o Shemesh. É a luz do eterno que faz com que a candelabra nunca se apague. Nunca. A luz do eterno nunca, ouviu essa palavra? Nunca vai se apagar da terra. Nunca. O Shemesh vai sempre brilhar. Sempre, em qualquer situação que você passar, a luz do eterno vai estar com você brilhando, porque nós, hoje, somos a candelabra da terra. O que Jesus disse? Vocês são a luz do mundo. Gente, isso é sério, nós somos isso aqui para o mundo. Então, o que acontece? Primeiro dia, a gente acende o Shemesh, acende a haste central, está aqui, acende ela aqui. E ela, que é o servidor, olha, gente, o Eterno, ele é o dono todo-poderoso, ele é o rei. Adonai é o rei de todas as coisas, no entanto, ele nos serve. Que ensinamento maravilhoso é esse, o Eterno sendo dono de tudo, tudo. A terra, o universo, as estrelas.
Ele é o dono de tudo, ele criou tudo, o Eterno criou tudo através dos seus anjos, através de Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo. Não é isso que o hino fala? O Eterno criou tudo aqui na cabeça e falou: Espírito Santo, cria, faz vir a luz, manifesta o que eu estou pensando, manifesta o que eu estou criando. E aí ele criou tudo através do poder do Eterno, dessa lâmpada, dessa arte central Shemesh. Sem ele nós não somos nada. Apesar dele ser o Criador, ele nos serve através do ar que nós respiramos, através da água que nós bebemos e está no nosso corpo, através da terra que nos deu isso aqui. Você sabe que isso aqui, ó, daqui a uns dias, vai ser pó. Como todos os nossos ancestrais se tornaram pó, nós também nos tornaremos pó. Mas ele que concedeu essa oportunidade para você estar aqui. Então ele é o servidor da terra, ele é o servidor do universo, ele cria e serve. E aí a gente acende ela, e ela vai acender a primeira. Começa da direita para a esquerda. E ela vai acender a primeira. Aí cada dia a gente acende. Primeiro dia, acende essa. Segundo dia, acende essa e essa. O terceiro dia, acende essa e é a terceira. E assim, os 8 dias, quando termina, todas elas estarão acesas. É a semana, são 8 dias de milagre que você tem. A partir de hoje, começa hoje, essa festa do Hanukkah. Você não precisa acender as velas como eu faço, eu acendo as velas. Eu manifesto na minha casa essa semana de milagre. Você não tem o Hanukkah, mas se você quiser, porque no Brasil vocês têm esse preconceito contra velas. Aqui a gente não tem esse preconceito contra velas, os judeus não têm esse preconceito contra velas, os ortodoxos gregos não têm também. Tanto é que eu já falei para vocês, já mostrei para vocês as igrejas, né, da Grécia, as igrejas lá de Chipre, todas elas, a primeira coisa que a gente faz quando entra na igreja é acender uma velinha. A igreja ortodoxa grega é assim, a igreja católica é assim, a igreja judaica é assim. É uma coisa que vocês têm que escolher, se vocês não querem fazer ou não. Mas se você quiser fazer, você coloca 8, 9, né? Uma no meio e pode botar pires, pode botar copinho, né? Aqueles copinhos de shot, né? Você pode usar também. Coloca, vai acendendo. Cada dia você acende mais uma. Através do servidor, através do Shemesh. O Shemesh é que acende todas, porque é a luz do Eterno que mantém todos os dias vivos. Se não fosse o Eterno, se não fosse o Shemesh, se não fosse a luz do Eterno, as outras luzes nunca continuariam acesas. E aí se criou essa candelabra para a gente comemorar os 8 dias do milagre de Hanukkah. E aí, com esse milagre do Hanukkah, com esse milagre dos Macabeus, com essa limpeza que os Macabeus fez durante o ano de 160, foi até o ano 150, mais ou menos, que foi o estabelecimento, né, da limpeza. Porque quando os romanos vieram, eles não interferiram. Por quê? Porque era o propósito do Eterno. Porque Jesus tinha que nascer. Porque Jesus tinha que nascer. E ele precisava nascer num período calmo, um período em que o templo estivesse funcionando, para que ele pudesse cumprir a lei.
para que ele mesmo, como o Criador, Jesus de Nazaré, como Criador, ele pudesse cumprir aquilo que ele mesmo estabeleceu através de Moisés. Ele demonstrou nele mesmo que nós também podemos cumprir as leis. Porque se ele, que é o Criador, cumpriu, imagina a gente. Vocês entenderam? Jesus de Nazaré tinha que cumprir a lei. E para que ele cumprisse a lei, o templo tinha que estar funcionando. O templo tinha que estar como ele estava. E se tivesse igual ao período grego, não tinha. O templo estava completamente imundo, impuro. Mas aí os macabeus vieram com a força do Eterno. E o milagre, e o estabelecimento, a prova de que os macabeus foram enviados pelo Eterno foi o milagre, esse milagre, esse milagre. Entendeu? Esse milagre. O Eterno estava falando, eu estou com os macabeus na purificação do meu templo. E ele provou isso através do milagre de Hanukkah, que foram os 8 dias que essa candelabra iluminou o templo com uma porção para um dia. Ela iluminou 8 dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aproveite essa semana por milagres. É uma semana de milagres, uma semana de luz. Seja luz também. Seja o milagre que o Eterno está querendo trazer para a terra. Seja você esse milagre, seja você essa Hanukkah. Tá bom? Eu vou fazer a minha parte. Faça a sua. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Eterno nasça no seu coração todos os dias. Que o milagre de Hanukkah, o milagre da transformação, da purificação, encontre a sua casa, encontre a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua família. Que o Eterno abençoe a sua vida. Tchau, tchau.